Meu amigo, meu irmão, boa tarde, boa noite. Você sabe que em nosso país, no mundo todo, mas em nosso país, existem seitas que são grupos muito bem organizados, muitas vezes, que propagam heresias, que são afirmativas contrárias à obra redentora de Jesus. São heresias porque são afirmativas que são contrários à vontade de Cristo, à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. São afirmativas absurdas, contrárias às Escrituras Sagradas. E as seitas têm diversos artifícios para tentar lutar contra a fé cristã e contra a obra redentora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso usam de diversos artifícios para combater o cristianismo do nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. A obra redentora que consta e como consta nas Escrituras Sagradas. Não como consta no coração e na ideação de homens soberbos e vaidosos, não. Muito bem, então existem as seitas que propagam heresias e o objetivo principal disso é tentar combater o cristianismo, a obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. Vamos dar aqui 4 exemplos apenas, porque mesmo sendo apenas 4, são 4 exemplos bastante contundentes. São 4 exemplos que vão ajudar você a logo identificar seitas heréticas, identificar o que é de acordo com a vontade de Deus e o que é contrário à vontade de Deus. Porque o objetivo é esse: preservar a integridade do cristianismo, da fé cristã, do ensino e da propagação do cristianismo, cortando, podando toda a erva daninha. Essa erva daninha são essas heresias, são esses pressupostos que são colocados no coração das pessoas e levam muita gente à perdição. Muita gente pensa que existem 2, 3, 4 cristianismos, um cristianismo antigo e um cristianismo moderno, um chamado cristianismo redivivo, que é uma grande tolice, isso não existe, que Jesus agora fez novas revelações recentes e que tudo que foi dito há 2000 anos atrás já não vale mais. Coisas absurdas desse tipo, as seitas e heresias estão sempre fazendo. Então vamos lá ver 4 exemplos marcantes de tentativas das seitas e heresias em desacreditar o cristianismo. Em primeiro lugar, desacreditar as Escrituras Sagradas. Desacreditar as Escrituras Sagradas. Essa é a grande arma, é a espada de bronze de todo homem e de toda mulher cristã. É instrumento também do Espírito Santo de Deus para a conversão de vidas. E são as Escrituras Sagradas, o seu conteúdo riquíssimo, responsável pela grande disseminação do cristianismo em todo o mundo, que hoje, inclusive, atinge a África e a própria Ásia, onde era impenetrável, né? Hoje nós temos centenas de milhões de pessoas cristãs, graças às Escrituras Sagradas. E isso desagrada às seitas e heresias, porque elas não têm autoridade nem poder para isso, nem têm o respaldo de Cristo para isso, porque são como seitas disseminadoras de heresias, elas são rebeldes e desobedientes à vontade de Cristo e pensam representá-lo, presumem representá-lo. Fazem isso de modo enganoso e mentiroso.
Mas voltando ao assunto, desacreditar as Escrituras é um dos maiores objetivos das seitas. Mas acontece que Jesus diz uma coisa e eles dizem outras. As seitas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. As Escrituras não são a vontade expressa de Deus ou de Jesus. Mas Jesus desmente as seitas e heresias quando Jesus faz diversas afirmativas. Uma delas, a que eu escolhi, que é a mais comum, está em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Com essa afirmativa, Jesus Cristo está dando credibilidade às Escrituras, mais especificamente aos profetas, aos salmos, tudo aquilo que foi escrito antes do nascimento de Jesus. Então, essa falácia de que o Antigo Testamento não tem valor, está vencido, é típico das seitas heresias. Também temos aqui Jesus falando a favor das Escrituras Sagradas, dando, portanto, credibilidade às Escrituras Sagradas e assim, portanto, desmentindo as seitas e heresias. Em Lucas capítulo 24, nos versículos 25 e nos versículos 44. No versículo 25, Jesus está falando aos discípulos no caminho de Emaús. Olha bem o que Jesus diz a esses homens. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Profetas são do Antigo Testamento, e tem muita gente que chama os profetas de despreparados, homens maltrapilhos, mal assessorados. Nós cristãos amamos os profetas maiores e menores. Nós sabemos do valor das profecias e da qualidade do ensinamento que eles trazem. E Jesus aqui está prestigiando os profetas, mas as seitas e heresias não respeitam os profetas, desdenham. E como eu disse, eu já ouvi mais de uma vez os profetas serem chamados de maltrapilhos, mal assessorados. Mal assessorados por quem? Por Deus. Então essas pessoas querem uma credibilidade que é impossível nós concedermos, né? E no versículo 44, Jesus explica as Escrituras ao aparecer aos discípulos. E Jesus diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quem é que tem real credibilidade? Jesus ou homens rebeldes e desobedientes, vaidosos e soberbos, que chamam Jesus de mentiroso, ao tentar tirar a credibilidade das Escrituras, enquanto nós temos aqui 3 passagens que dão total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. Por isso, essas seitas não suportam a verdade que consta nas Escrituras Sagradas. Qual foi o segundo exemplo aqui? Negar o Espírito Santo de Deus. Isso aí é pão também de todo dia. É o pão com manteiga e café com leite de muita gente nesse país, milhões de pessoas nesse país. Não, que o Espírito Santo não existe, isso é dogma cristão. Vamos ver quem é que está com a razão. Se são eles os eruditos sabichões ou se é nosso Senhor Jesus Cristo. Negar o Espírito Santo de Deus é negar a pessoa celestial,
a terceira pessoa da Trindade Santa. É negar um Espírito soberano que hoje é efetor da vontade de Deus Pai e da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e fez a obra redentora, fez a obra de salvação, e o Espírito Santo de Deus é o efetor dessa obra. E Jesus promete o Espírito Santo. E também identifica o Espírito Santo como um Espírito superior, mas as seitas e heresias chamam Jesus de mentiroso, porque Jesus diz uma coisa, promete uma coisa, e eles dizem que Jesus está mentindo, ou fazem isso de modo escancarado ou de modo velado, mas fazem. Fazem porque nós temos acesso a diversos debates onde o Espírito Santo de Deus é negado e mesmo escarnecido. Olha bem o que Jesus diz quanto ao Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, um texto já bastante conhecido, Jesus diz, vamos ler o texto honestamente, todo ele. Mas aquele Consolador, vírgula, o Espírito Santo, vírgula, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é uma promessa de Jesus, é uma afirmativa de Jesus, é uma garantia de Jesus, não é uma falácia, não é uma mentira, não é uma promessa falsa. Nós cristãos sabemos disso, mas as seitas e heresias, eles chamam sim Jesus de alguém que promete e não cumpre, diz e diz falácia. Você vê que credibilidade nós podemos dar a esses grupos, né? E nesse Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 17, para mostrar que é um Espírito e que é um Espírito já contemporâneo de Jesus, na verdade anterior a Jesus, desde a eternidade. Mas no versículo 17, Jesus diz, o Espírito que o mundo ainda não conhece, mas vós conheceis e ele habita convosco e estará convosco. Jesus, quando diz isso aos seus discípulos, está dizendo que o Espírito Santo de Deus já está capacitando vocês para a grande obra missionária. Então, as seitas e heresias, ao negarem o Espírito Santo de Deus, estão agredindo a promessa e a credibilidade e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não merecem credibilidade. Quem merece credibilidade é o Filho de Deus. O terceiro exemplo que eu tenho aqui, anular a soberania de Jesus. Sim, Jesus como soberano, muita gente não suporta. Jesus Senhor, Jesus soberano. Qual é a principal característica de Jesus Senhor e soberano? Exercer atos soberanos. Convencer o homem da sua natureza pecaminosa. Regenerar o homem. Promover a anulação dos seus pecados. Conceder o Espírito Santo. Reconciliar o homem pecador com Deus. Conceder a salvação, justificar, tudo isso é inacessível ao homem, mas são atos soberanos concedidos e exercidos pelo Espírito de nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. Por isso é que eles tentam negar a soberania de Jesus, porque eles não suportam soberanias. Desde a codificação, principalmente do século XIX, não suportam as soberanias. Então, eles precisam combater o Jesus Senhor e soberano. E o que é que fazem na prática? Ensinam que Jesus é mestre, mestre dos mestres,
mas nunca Senhor e nunca soberano. Porque eles acham que o homem sozinho pode reconciliar-se com Deus, pode anular os seus pecados, pode remir-se e uma série de outras coisas. Tipicamente humanismo, tipicamente doutrina de vaidade e soberba, né? Anular a soberania de Jesus é um dos principais objetivos das seitas e heresias. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, falando da vinda de Jesus, ele diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor e soberano, Rei dos reis. Então Jesus não é mais um espírito evoluído. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Triunidade Santa. O único e poderoso Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então Jesus é Senhor, é soberano. Naturalmente ele exerceu uma ação magistral no Sermão do Monte, por exemplo, ministrando conhecimentos universais. Jesus desejava que as pessoas cumprissem tudo aquilo que já era de conhecimento antes mesmo do nascimento de Jesus. Então, ele aproveitou a sua vinda para enfatizar esses ensinamentos universais, e tem seitas e doutrinas que dizem que Jesus veio apenas para isso. Só veio ensinar amor, caridade, compreensão, benevolência. É porque eles temem Jesus como soberano e Senhor, porque não querem que muita gente conheça a verdade. Mas Jesus é Senhor e soberano. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: vós me chamais de mestre e Senhor, pois bem eu sou. Eu sou mestre porque eu ensino, e eu sou o Senhor e soberano, o Curios, porque eu exerço sobre vós um poder que só eu e o Espírito de meu Pai podem exercer. E, para terminar, negar o sacrifício perfeito. Nós sabemos que o cristianismo é baseado em um fato axial. Sem esse fato não existe cristianismo, não existe cristandade, não existe igreja. Esse fato é: Jesus entregou-se em sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E ali o sangue do Filho de Deus correu devido ao amor dele e aos nossos pecados. E aquela cruz, que seria a cruz de nossa maldição, foi transformada em cruz de redenção. Então ele se fez sacrifício em nosso lugar. É o que se chama morte vicária, morte substitutiva. Nós vamos repetir um vídeo sobre isso. Negar o sacrifício perfeito, porque esse sacrifício perfeito mostra que o amor de Deus é tão grande, é tão constrangedor, que ele anula todas as nossas manifestações de amor. Tá? Nós devemos ter amor uns pelos outros, mas o amor de Deus é tão grande, é tão constrangedor, que muitos não suportam isso. Querem que você não veja, não perceba o amor de Deus em nossa vida. E nós somos salvos, nós somos resgatados, é por esse amor gracioso, por esse amor sem o nosso mérito, mas com o mérito dele, Jesus Cristo. O apóstolo João nos explica muito bem isso em 1 João capítulo 4, versículo 10, quando ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para propiciação pelos nossos pecados, holocausto pelos nossos pecados, Cordeiro perfeito pelos nossos pecados.
Essa é uma das muitas passagens, vamos ficar com essa só. Esses 4 pontos aqui são cruciais, são verdadeiras adagas que as seitas tentam cravar no coração de todas as pessoas para afastá-las da salvação em Cristo. Anular a soberania de Jesus, negar o Espírito Santo, desacreditar as Escrituras Sagradas e negar o sacrifício perfeito, o holocausto perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Se você compreender bem esses 4 elementos, você vai com muita facilidade se defender, conseguir identificar na maioria das vezes, quase sempre, o que é uma seita e heresia e o que é cristianismo. Cristianismo nada tem a ver com pessoas que falam em Jesus. Cristianismo é que eu acabei de definir. A morte redentora de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação. Sem a morte vicária e sem a ressurreição de Jesus Cristo, não existe cristianismo, não existe a obra redentora de Jesus. Então, os esforços das seitas heresias são grandes em tentar desacreditar uma série de verdades. Essas 4 aqui são apenas um pequeno resumo. Que Deus abençoe você, fique atento a esses espertalhões que falam em Jesus, mas não dizem verdade nenhuma. Nenhuma verdade que salve, nenhuma verdade de acordo com a vontade de Deus, nenhuma verdade de acordo com as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.